Nossa história começa na primavera, com as cerejeiras preenchendo o parque com suaves pétalas cor-de-rosa. Em meio a esse cenário, um casal jovem está sentado próximo um do outro. Eles aparentam ser namorados, mas há uma tensão incomum no ar. O garoto chamado Kado Namo parece visivelmente confuso, com seu olhar fixo na garota ao seu lado. E embora qualquer um os visse assim, iriam pensar que eles eram um casal. O prota pensa que esse definitivamente não era o caso. Na verdade, ele nunca nem tinha visto aquela fêmea antes. Mas o mais estranho é ela estar usando um saco de papel na cabeça. Para piorar a situação, suas roupas estão completamente encharcadas, como se ela tivesse sido molhada por algum líquido misterioso. De repente, ela se vira rapidamente para ele, e ele até tenta perguntar qual era o problema, mas do nada a menina do saco pega o pé dele e com o dedo aponta para seus pés descalços. Surpreso, ele grita de susto, mas logo percebe que ela apenas está perguntando por que ele está sem sapatos. Então ele relaxa um pouco. Sua reação inicial de choque se transforma em uma curiosidade moderada e diz que pode explicar. Ele conta que isso aconteceu algumas horas antes, ao entrar na escola. Kado refletia sobre uma música em que o cantor deseja fazer amigos. Ao entrar em sua sala de aula no primeiro dia, sentia-se um pouco solitário e pensava se conseguiria fazer ao menos 1 ou 2 amigos nesse novo lugar. Seu nome é Kado Namo, um calouro do ensino médio com olhos brilhantes. Ele sorri para si mesmo, determinado a cumprir sua missão de fazer novos amigos. No entanto, sentindo-se perdido sobre como iniciar conversas, ele observa seus colegas de classe e percebe 2 estudantes se conectando devido aos lugares atribuídos. Inspirado, ele decide que falar com seu colega ao lado seria a escolha mais sábia para começar. Enquanto se preparava para agir, uma ideia surge em sua mente. E se a pessoa que ele abordasse acabasse tendo síndrome de 8º ano e se declarasse um Lorde Demônio? Ele se imaginou preso como servo fiel dela durante todo o ensino médio. Rapidamente, ele parou de pensar demais quando o professor entrou na sala, sinalizando o início da aula. Sentindo-se um pouco aliviado, ele aguardava ansiosamente as apresentações, animado com a chance de encontrar um amigo com interesses semelhantes. Decidido a observar cuidadosamente seus colegas, Kado abriu os olhos dramaticamente, quase esperando encontrar uma Lorde Demônio escondida entre eles. Ele ficou impressionado com a apresentação confiante e tranquila de um colega chamado Awa, um garoto educado com porte atlético. Sorrindo calorosamente, Awa compartilhou que jogava beisebol no ensino fundamental e convidou qualquer pessoa interessada a ser sua amiga. Kado ouviu atentamente, sentindo-se esperançoso enquanto os outros se apresentavam. Porém, quando o professor chamou o próximo aluno, percebendo que prestar atenção na apresentação era bom, mas ele fazer uma boa apresentação também era importante. Ele sabia que uma boa apresentação poderia torná-lo mais acessível, mas sentia-se inseguro, pois não tinha nada de extraordinário para compartilhar. O pânico começou a crescer e à medida que sua vez se aproximava, decidiu imitar a apresentação do aluno que fosse antes dele. Nervoso, ele semicerrava os olhos e juntava as mãos, torcendo silenciosamente para que o próximo colega fizesse uma apresentação simples que ele pudesse repetir. Sua atenção se aguçou quando uma garota saudável, mas visivelmente nervosa, se levantou para se apresentar. Grandes montanhas, eu vejo. Ela gaguejava, incapaz de formar frases completas. Sua ansiedade era tão evidente que até seu nome saía em fragmentos. O professor, chamando de cama sarada, a encorajava a relaxar e se apresentar sem pressa. Kado achava o nervosismo dela peculiar, especialmente ao notar que água pingava de seu uniforme, tornando tudo ainda mais misterioso. Após muita dificuldade, ela conseguiu dizer seu primeiro nome, enquanto apertava firmemente seu uniforme encharcado. Kado ficou cada vez mais desconfiado, percebendo que algo estava errado. Era dentro, de saco na cabeça e tudo. Kado até entende o nervosismo dela, mas que raios de líquido era aquele que ela pingava? Então a professora, com um sorriso gentil, sugeriu que ela tirasse o saco de papel que cobria seu rosto. Porém, quando todos os olhares se voltaram para ela, a garota agarrou o saco com força
implorando para mantê-lo e evitar o constrangimento. "Segura o saco, menina." Isso deixou Kado ainda mais confuso. Ele nunca tinha visto alguém se esconder atrás de um saco de papel, em vez de opções mais comuns, como óculos de sol ou chapéus. Suas ações, em vez de afastar a atenção, acabaram chamando ainda mais olhares, deixando-o completamente perplexo. De repente, ele se levantou, assustado com a água que continuava escorrendo das roupas dela, enquanto ela lutava para concluir sua apresentação. Sentindo-se ansioso com a situação desconfortável e meio preocupado em acabar molhado por aquele líquido misterioso, ele rapidamente se apresentou, mencionando seus hobbies e matérias favoritas sem pensar muito. "Olá a todos, eu sou Kado. Gosto de ver os vídeos do Kazu Senpao-chan. Sempre deixa um like e um comentário para ajudar aquele pobre." Por fim, ele fez uma reverência respeitosa para encerrar sua introdução, justo quando ela se virou para olhá-lo. Ele falou para ela que ela já podia sentar, e quando ela sentou, ela simplesmente jogou uma cascata no moleque. O cara tomou um jato de líquido duvidoso na cara. Quando a professora saiu da sala, pedindo que preparassem os materiais para a próxima aula, Kado suspirou aliviado, sentindo-se mentalmente exausto com tudo o que havia acabado de acontecer. Ele observou enquanto Awa-kan já era rodeado por estudantes, formando um círculo de amigos interessados em beisebol, e sentiu-se desanimado. Sua apresentação simples não parecia ter atraído ninguém. De repente, ele levou um susto quando Kama se virou para ele, murmurando tentando agradecê-lo. Confuso, ele inclinou a cabeça para deixar a água escorrer de seu ouvido e pediu educadamente que ela repetisse mais devagar. Relutantemente, ele relaxou enquanto ela juntava as mãos chorosa para agradecê-lo por ajudá-la. E sem esperar por uma resposta, ela se sentou novamente. Observando-a de trás, Kado considerou a ideia de se aproximar dela. Ela não parecia tão intimidadora quanto ele pensava a princípio. Talvez fosse até gentil, mas ao olhar para sua mão, ainda vermelha por causa do aperto dela e molhada pela água que de alguma forma ela carregava, ele hesitou. Bem, chegamos no capítulo 2, o momento em que uma garota se molha impressionantemente, é o título. Ele percebe como a garota em sua frente era volumosa e pensa que aquelas montanhas enormes o faziam tremer. Sua atenção foi desviada quando uma colega graciosa perguntou alegremente se eu podia chamar Kama pelo primeiro nome. Mesmo confuso pela aura incomum de Kama, ele não pode deixar de admirar a ousadia da garota, que se apresentou como Hanata Arai e convidou Kama para se juntar ao grupo dela. Kama, com um olhar desajeitado, hesitou, dizendo que não era boa em conversas casuais, mas Arai descartou suas preocupações, garantindo que ela se encaixaria se tentasse, e fala que, para ser sincera, ela também não era muito comunicativa. Embora Kama insistisse, dizendo que não era boa em conversar, a Arai novamente reforça que não tem problema, e apontando para o grupo de garotas ao fundo, diz que elas estão a esperando de braços abertos. Observando tudo, ele segurou a cabeça, convencido de que nunca se encaixaria naquele grupo. Embora Arai fosse gentil e encorajadora, Kaido sabe que isso é ruim. Claramente, as reações daquelas garotas não eram de alguém de braços abertos. Além do mais, ele reflete que por mais que Arai pense que está tentando ajudar, na verdade era como se ela estivesse tentando levar um vampiro para a luz do sol. A expressão de Kama mudou para surpresa, quando Arai de repente ajeitou sua gravata torta, brincando sobre as mãos delas estarem muito trêmulas. Então iria ajudar com isso. Ela lembrou Kama de que, como estudantes do ensino médio, usariam aqueles uniformes por 3 anos, então deveriam cuidar bem dele, e usá-lo de qualquer forma era meio indelicado. Escutando atentamente, Kado ficou ainda mais confuso quando Arai perguntou, em tom de brincadeira, se Kama estava alimentando-a, e diz para levá-lo para passear pelo menos 2 vezes de manhã e de noite. Ele se encolhe de vergonha, pensando que do nada começou um papo de esquizofrênico. De repente, ela vai até o prota, perguntando se ele era Kado-kan, e pergunta de que tipo de comida o uniforme dele gosta.
Kado já entra em crise existencial. Por um momento, ele pensa que pode ter ouvido errado. Ele se pergunta como uma fêmea como aquela, que pode até ser candidata ao conselho estudantil, estava dizendo algo desse tipo. Ele chega até a se perguntar se ele que estava maluco é que deveria ter alimentado seu uniforme. Então ele prefere não ter essas conversas de hospício e responde que seu uniforme não é do tipo que gosta de comer. Nesse momento, Aira bate na própria cabeça, pedindo desculpas e dizendo que na verdade o que ela queria dizer é qual tecido ele usava para consertar seu uniforme quando ele era ferido em combate. Kado fica mais aliviado, ele fala que entendeu e que bem que achou estranho esse papo de levar o uniforme para passear e comer. Do que tu tá falando? Claro que se leva o uniforme para passear. Como é, rapaz? Aya então fala que seria legal se todos compartilhassem histórias de passeios com seus uniformes. O prota já pensa que deu ruim, ele tá cercado de louca e vai acabar sendo rotulado como um por tabela. Ele já percebeu o olhar de todos que dizia não devemos chegar perto desses malucos aí, e ele agora se perguntava se também estava incluso na zona proibida. Então rapidamente se apressa para sair daquela zona, antes que seja tarde demais. Mas nesse momento, Aya puxa Kama pela mão, mas assustada, Kama se solta rapidamente e acaba dando um tapão na cara do prota. Desesperada, ela pede desculpas e ao se abaixar, dá outro jato de líquido duvidoso na cara do prota. De boa, foi nada não. Então de repente, ela o agarra pela camisa, dizendo que eles devem ir agora mesmo para a enfermaria. Então ela simplesmente coloca ele em suas costas e sai correndo e bota no chão, maluca. Enfermaria, enfermaria, enfermaria. Nisso, o prota já percebeu que todos iriam falar dele e que esse era o fim. De repente ela começa a parar de correr. Acho que eu vou vomitar. Me desculpa, Kado, mas acho que eu me perdi. Só me bota no chão antes que eu ligue pra polícia. Ao colocá-lo no chão, ele fala que tá de boa. E pra deixar esse lance de enfermaria de lado, a não ser que ela esteja querendo entorpecentes, aí sim deveria ir à enfermaria. De repente, algo estranho começa a acontecer com a máscara dela, e ela fala que está bem. Mas Kado pensa que com certeza ela não estava. Ele fala que o saco de papel dela estava molhado demais e por isso ela não conseguia respirar, dizendo que vai tirar o saco dela. Mas ela o impede, falando que vai resolver isso. Então ela se vira, enquanto o prota pensa o porquê dela querer ficar de saco na cabeça. Do nada, ela rasga o saco e ele consegue ver de relance o rosto dela de lado. Mas imediatamente ela coloca um saco novo, saco duro, saco molhado. Se virando de volta, ela fala que estava quase morrendo, afogada nos próprios líquidos duvidosos. O prota pergunta se ela leva reservas de saco para todo lugar que vai, e ela responde que sim, afinal seus líquidos sempre acabam molhando seu saco. Ele pergunta qual era a razão dela rasgar os sacos, mas ela só responde que fazia isso porque era o que tinha que ser feito. E do nada, ele cai na gargalhada, pedindo desculpas por rir, mas que a resposta dela foi muito confiante. É que quando se tratava de seu saco molhado, a atitude dela parecia mudar repentinamente. E que na verdade fica incrível. E do nada ele percebe que ficou um clima meio estranho. Mas nesse momento o sinal toca. É com ele o fim do capítulo 2, onde uma garota se molha impressionantemente. Eles se apressam para voltarem para a sala. Mas Kado percebe que a aula já tinha começado e que entrar no meio seria muito ruim. E a Saco Molhado também parece inquieta com essa situação, mas ele pensa que em momentos como esse, ficar esperando só iria piorar a situação deles. Então ele fala que vai abrir a porta e entrar, e pergunta se ela consegue o acompanhá-lo. Ele fala que se hesitar por um único segundo, você perde, e que eles têm que dar uma explicação plausível e sentarem em seus lugares como se nada tivesse acontecido. Então ele abre a porta, dizendo para si mesmo para se manter calmo, e pede desculpas por estarem atrasados. Mas ao notar seus colegas olhando, ele já começou a gaguejar, falando que estava vendo um videozinho do Kazu Senpou e não viu o tempo passar. Então a professora fala para eles relaxarem, que a Aira já tinha informado o que tinha acontecido, e a Saco Molhado começa a gaguejar em enfermaria. Mas a professora fala para ela também ir para seu lugar. Indo para seus lugares, Kado agradece a Aira pela ajuda. Finalmente sentado, ele se deixa cair de cansaço
Embora apenas algumas horas tenham se passado, ele sente como se tivesse passado 2 meses, considerando tudo o que aconteceu. Sua preocupação então volta ao ver o uniforme de Saco molhado, encharcado, e ao ouvir sons estranhos, como se ela estivesse lutando para respirar. Seu saco estava novamente molhado. Sentindo uma preocupação urgente, ele se pergunta o porquê ela não faz a troca de sacos logo. Ele sabe que ela tem sacos reservas, mas ela parece não querer usá-los. Ele se pergunta se era porque ela não poderia trocar seu saco ali na frente de todos. Ele se pergunta se deveria pedir ajuda da professora, mas ele pensa que ao fazer isso, ela certamente tirará o saco dela na frente de todos. Então ele lembra do grande saco de papel em sua mochila e sente um alívio, esperando que isso possa ajudá-la. Sem pensar 2 vezes, ele coloca o saco de papel sobre ela, mas fica surpreso ao ver que é bem maior do que o dela. Sua surpresa vira admiração quando ela ajusta habilidosamente o saco, moldando-o no tamanho perfeito. E agora ela está novamente 100% energizada e apetitosa. Ela agradece, mas ele a lembra de olhar para frente, onde seus colegas já estão comentando sobre o que foi aquele brilho do nada. Quando o professor anuncia o fim da aula, lembrando a todos de se prepararem para as matérias de amanhã, ele se sente exausto e planeja ir para casa imediatamente e assistir a uns videozinhos do Kazu Senpou-chan. Falando nisso, um salve para os membros. Muito obrigado por essa coragem, vocês me deixam de pau duro. Mas ao sair e ver Awa caminhando com uma garota, sorri melancolicamente, desejando poder ter a companhia alegre de uma garota a caminho de casa. Então ele começa a imaginar como seria ter a companhia de um espécime de belos peitos. Perdido em seus pensamentos, com a mão firmemente sobre o coração, ele se assusta ao ser surpreendido por Saco molhado agarrando sua perna. Ela agradece pela ajuda mais cedo e implora para poder retribuir o favor. Sai daqui, Saco molhado! Ela insiste em expressar sua gratidão e com palavras hesitantes promete que fará qualquer coisa para retribuir. Pode pedir tudo o que quiser, pode pedir que o Papai Noel vai trazer. Ele fica chocado, percebendo que essa é exatamente a situação que ele sempre quis viver com uma fêmea. E agora ele estava emocionado, mas ele rapidamente cai na real, quando ouve algumas pessoas comentando que eles estavam doidos e o porquê daquela menina estar toda molhada e com o saco na cabeça e ajoelhada na frente dele, e se isso era algum tipo de punição. Deu ruim, vou ser visto como um depravado perigoso, vou ter o mesmo fim triste que o Kazu Senpou, que só queria acorrentar umas waifu. Ele então rapidamente fala que nesse caso, ele quer que ela compre um suco para ele ou qualquer coisa assim. Então ela agarra pelo pé, dizendo que era verdade, que um suco parecia bom. Eu levanta novamente e sai correndo com ele no colo outra vez. Espera, porra! Deixa eu pelo menos pegar minha mochila! Pô, tá valendo, hein? Uber Waifu só precisa colocar um GPS que é Stonks. E novamente, ela passa por todos enquanto carregava o Kado em seus ombros. Enquanto ele se questionava sobre a vida, é que ele finalmente estava realizando seu sonho de voltar da escola com uma garota no primeiro dia. Mas ele pergunta se realmente dava para dizer que seu sonho estava realizado. Kado é deixado em um banco enquanto o Saco molhado busca uma bebida e logo está de volta, com o refresco dele na mão. Se sentando ao lado dele, ele não consegue evitar de pensar que eles estão parecendo muito um casal. Então ela começa a tomar o seu refresco e ele fica lá, admirando aquele belo espécime exótico, todo molhadinho. De repente, ela olha para baixo e percebe que ele estava só de meias, então ela agarra sua perna. E ele diz que seus sapatos acabaram ficando na escola. Ela fica triste, dizendo que estava tentando agradecê-lo, mas no fim só acabou atrapalhando. Ele então agradece pelo suco e pede que eles apenas esqueçam essa dívida. De repente, ela começa a amassar a latinha como se não fosse nada, enquanto dizia que hoje ela não tinha se saído muito bem, porque tinha gente desconhecida demais. E isso a deixava molhada. O cara já fica em choque. Se ele não ficar esperto, vai ser amassado. Ela fala que se ela se acostumar, não ficará mais molhada. E coisas como as de hoje não acontecerão mais. Dizendo que ainda não fez amigos e esperava começar o ensino médio sem se sentir tão ansiosa e nem ficar tão molhada.
Compreendendo como deve ser difícil estar sem amigos, ele se oferece para ajudá-la a fazer amizades, o que parece deixá-la contente. Mas ele diz que a propósito, também não era muito bom em fazer amigos, então ela diz que vai ajudá-lo também. Quando ela pergunta o que ele valoriza em um amigo, ele pensa por um momento e diz que gosta de pessoas com quem pode conversar sem sentir nervosismo. Eles ficam falando o quanto seria bom ter alguém para conversar sem ficarem nervosos. Então eles trocam olhares, percebendo que já estão falando dessa forma um com o outro. Ele fala que nesse momento ele parece estar conseguindo falar com ela sem problemas. E ela responde que também conseguia falar com ele, sem ficar completamente molhada. Nesse momento, um velho safado aparece para estragar o clima. Ele simplesmente se mete entre os dois, os olha e então vai embora satisfeito. Cada então diz que ele pode comemorar seu primeiro dia de aula ao lado de uma fêmea. E ainda fez um amigo. Tudo isso em um único dia. Agitada, ela pergunta se ele tinha acabado de chamá-la de amiga. Então, virando-se para ela, pergunta se ela seria sua amiga. Ela responde que não tem problema, se ele não se importar de ficar com alguém como ela. Embora pareça um pouco estranho, eles se cumprimentam, dizendo que contam um com o outro a partir de agora. E assim chegamos enfim ao capítulo 4, um desafio, uma nova aventura. Hoje, aqui no Animal Planet, veremos fêmeas saudáveis, fêmeas gostosas. Dale! Cado se sente entediado na aula, até que Arya-san o cumprimenta alegremente, com um bom dia. Instintivamente, ele se levanta e faz uma reverência, tratando-a formalmente como a nova presidente da classe. Ela ri e o incentiva a chamá-la apenas pelo nome, mas apesar de vê-la como presidente, ele realmente fica impressionado com a maneira como ela naturalmente atende às expectativas de todos. Lembra como, no dia anterior, o professor pediu um voluntário para ser presidente de classe. O clima ficou tenso quando ninguém se ofereceu. Então Arya levantou a mão e se ofereceu com um sorriso confiante. Kado se sentiu aliviado e impressionado, vendo-a como uma presença tranquilizadora, quase divina. Não só ela era bonita, como também era saudável e exibia as qualidades de uma líder ideal. Esse Pokémon tá bom de capturar, hein? De repente, ele se distrai de seus pensamentos quando ela se abaixa para cumprimentar Saco Molhado, que estava escondido sob sua mesa. Que isso, rapaz? Isso aí tá bem duvidoso. Visivelmente envergonhada, ela dá bom dia. Então Arai mete a mão dentro da saia de Saco Molhado, dizendo que ela precisa colocar a camisa para dentro da calça. Kado então pede para que ela pegue leve e não saia por aí metendo a mão dentro da saia das coleguinhas, porque numa dessas ela vai se deparar com uma surpresinha. Saco Molhado diz que sente muito, é que como não a conhece muito bem, ainda fica nervosa, mas Arai sorri calorosamente, falando que já considera que são amigas, pois conversaram no dia anterior. O Prota sente seus olhos cegarem com Arai, dizendo que ela era brilhante demais. Ele a admira ainda mais, surpreso com sua habilidade natural de se conectar com os outros. Animada, Arai-san pergunta se eles consideram entrar para algum clube escolar. Embora nem Kado nem Saco Molhado tenham decidido ainda, ele brinca dizendo que quer entrar para o CIRC, Clube de Ir para Casa Rápido. Mas seu humor muda quando Arai explica que a participação no clube é obrigatória. Frustrado, ele pergunta se Arai já escolheu um clube. E ela menciona que fazia parte do clube de natação na escola anterior, mas que gostaria de tentar algo novo no ensino médio. Então, animada, Arai sugere que explorem os clubes juntos depois da aula. Kado, achando-o incômodo, tenta recusar, mas Arai insiste, colocando seu dedo na boca nos lábios dele, o impedindo de negar, e convida a Saco Molhado também, que concorda dizendo que está animada para tentar algumas atividades escolares. O Prota pensa que a Arai é realmente muito persuasiva. Cuidado com esses dedos aí, Prota. Daqui a pouco ela tá querendo enfiar no teu reto. Após o sinal, os três começam a passar por todos os clubes. Algumas garotas cochicham, dizendo que tem uns carinha estranhos junto com a presidente. Um membro do clube lhes entrega instrumentos para um teste. E a responsável pela apresentação do clube de música fica impressionada com Arai. Kado admira sua humildade quando ela atribui seu sucesso ao instrumento e não à sua habilidade.
No entanto, a frustração surge quando Kado luta com seu instrumento, culpando os membros do clube por lhe darem um defeituoso. Um aluno então se aproxima de Saku-san, pedindo que ela tentasse tocar a bateria. Chocado, ele observa enquanto ela, entusiasticamente, bate a cabeça contra o tambor ao invés de usar as baquetas, afundando no instrumento. Com um sorriso, a responsável pelo clube informa que eles não irão entrar no clube. Só o teste deles já foi um prejuízo. Arai-san fica desapontada, mas afirma que eles não podem desanimar, falando que descobertas são feitas com desafios. Então ela e Saku-san planejam qual próximo clube visitar, enquanto Kado fica pensando que aquilo não era tão ruim, e que era bom que Arai estava ali. Isso era uma vida de colegial normal que ele desejava. A próxima parada é o clube de chá, onde Arai-san prepara uma xícara de chá com maestria. Mas quando chega a vez de Saku Molhado-san, ela se apressa e derrama o chá por toda parte, molhando Kado, e parece que novamente eles falharam. Mas Arai não desanima, ela se mantém determinada e sugere que tentem o próximo clube. E assim, eles visitam o clube de artes e depois o clube de coral, mas as coisas também não vão bem. Arai-san começa a se desmotivar e quase desmaia de tanto estresse. Sentindo sua frustração, Kado rapidamente a apoia, dizendo que pode continuar e que eventualmente terão sucesso. Determinada a não desistir, Kado amarra um lenço na cabeça com motivação e sugere que tentem o clube de esportes. Arai concorda, vendo que a altura e força de cama poderiam ser uma boa combinação. Mas quando ela tristemente admite que não é boa em esportes, Arai-san a incentiva a tentar, lembrando que ela nunca saberá se não tentar. Saku-san hesita e compartilha que na escola anterior as pessoas esperavam muito dela devido à sua altura e força, mas sua ansiedade levou ela a quebrar tudo que tocava. No fim, ela teve seu nome registrado em um clube como membro fantasma e assim seguiu sua vida. Com os olhos marejados, ela confessa que queria ser ativa no ensino médio, mas teme que ela novamente seja um membro fantasma. Kado e Arai-san sentem a dor dela. Ele pensa em como ajudá-la a superar seu nervosismo, percebendo que um clube menor poderia ajudá-la a se sentir menos ansiosa. Enquanto isso, Arai percebe Saku-san olhando para algo abaixo e se inclina para ver. Lá, uma garota alegre está conversando animadamente com outra pessoa, e Saku-san expressa o desejo de ser como ela. Arai admira a forma e a pele radiante da garota, brincando que ela deve se alimentar muito bem. Esse Pokémon está deveras saudável. Depois de pensar um pouco, Kado tem uma ideia. Ele sugere empolgado que em vez de entrar para um clube, eles poderiam criar o próprio. Ele explica com entusiasmo sua ideia de criar um espaço onde Saku Molhado-san não se sentisse nervosa. No entanto, seu entusiasmo diminui um pouco ao pensar nas questões práticas. Nesse momento, Arai dá um passo à frente, lembrando-se de algo e abrindo um livro para mostrar que é possível começar seu próprio clube. Então, empolgados com a ideia, Saku-san sente uma onda de alegria quando Arai concorda em ajudar a criar o clube. Ela então pergunta o que ela acha e de que tipo de clube formar, mas não vai permitir que seja um clube de CIRC. Juntos, eles começam a pensar em ideias para um clube que seja divertido para todos e não muito cansativo. Mas após uma longa sessão de concentração, eles ainda não têm nenhuma ideia. Saku-chan, sentindo-se culpada por atrasá-los, pede desculpas novamente e acaba esguichando um monte de líquido duvidoso na cara de Arai. Inspirado nas palavras de Arai sobre amizade e comunicação, Kado se anima e sugere que criem um clube de conversa. É isso, quer a continuação? Comenta aí e deixa o like. Na parte 1, nosso prota conhece Saku Molhado, uma fêmea de sua classe que usava um saco na cabeça e frequentemente soltava uns líquidos duvidosos. E Arai, a presidente do conselho, acabou se aproximando deles. Então eles foram atrás de um clube para participar. Mas todos em que fizeram testes, eles deram prejuízos. E depois de refletirem um pouco, Kado teve a ideia deles criarem um clube novo.
e esse clube seria de conversação. Ele pergunta ansiosamente o que elas acham da ideia, e ambas as meninas ficam impressionadas com a noção de um clube de conversa. Ele explica sobre o conceito de Arai, de que se você conversar com os outros, você eventualmente se tornarão amigos. Falando com entusiasmo, ele argumenta veementemente que a comunicação eficaz é essencial, enfatizando a necessidade de interação na sociedade. Em sua mente, ele imaginava uma vida escolar harmoniosa, caso as meninas melhorassem suas habilidades de conversação. Com um apelo final, ele destaca a importância de aprimorar essas habilidades. Então Arai faz uma cara séria e pensativa, mas para sua surpresa, ela pula em cima dele profundamente impressionada, concordando que as habilidades de comunicação são realmente cruciais. Crucial é a sua dedada aqui no meu botão do like aqui. Ela então se volta para Saku-chan, perguntando sua opinião sobre a ideia do clube. Com um aceno esperançoso, ela concorda, vendo isso como uma chance de melhorar suas próprias habilidades e talvez até falar mais livremente. Empolgado, ele fala que vão trabalhar duro, garantindo que o objetivo do clube terá o apoio de todos. Com uma reverência de gratidão, Saku agradece por ele considerar suas dificuldades, embora seu rosto permaneça oculto atrás de seu saco molhado. Ele se pergunta se ela está sorrindo por baixo dele. Curioso, ele pergunta se ela poderia tirar o saco quando se sentisse confiante para falar. Mas desesperada, ela fala que não pode fazer isso, que é muito embaraçoso e que não quer. Então eles vão até a sala dos professores, onde o professor acha a ideia do clube de conversa empolgante, mas informa que são necessários 4 membros para oficializá-lo. Isso os deixa meio para baixo. No caminho de volta, Arai-san pergunta se o prota tem outros amigos. Ele tenta lembrar, mas se desculpa, admitindo que até agora só fez amizade com o saco molhado. Arai também suspira, explicando que seus amigos já escolheram seus clubes. Percebendo a preocupação deles, Saku-chan menciona, relutante, que conhece alguém que poderia se interessar. A Arai fica animada, incentivando-a a convidar essa pessoa antes que ela se junte a outro clube. Então, sem perder tempo, Saku-chan rapidamente coloca Kado novamente em seus ombros, e eles correm em direção à possível recruta. Oh, você já parou para pensar que o corredor se chama corredor, mas não pode correr? Ao chegar ao local, ela o coloca no chão e aponta para uma garota com um suéter rosa, que está conversando com confiança. Ele fica surpreso, se perguntando se ela tem uma amiga tão normal. No entanto, Arai reconhece com empolgação a garota como sendo a mesma que elas estavam observando no corredor mais cedo. Saku-chan, você fez um ótimo trabalho. Com essa fêmea já serão 3 gostosos no nosso grupo. Dale! A Arai pergunta se Saku a conhecia, mas Saku responde que não, na verdade não conhece. O quê? E o trio de gostosas? Tá de sacanagem? Saku-chan explica que só ia convidar aquela garota porque pensou que ela seria uma ótima adição para o clube deles. Eu concordo com ela, tem que botar lá nas diretrizes do clube, se não for gostosa, não entra. Enquanto o prota observa o espécime para possível captura, Arai pergunta se Saku gostaria que aquela menina se juntasse ao clube, e ela responde gaguejando que aquela fêmea estava conversando com outras espécimes com confiança essa que ela não tinha. De repente, o prota se questiona, se dando conta que parece que ela é a única que está falando já tem um tempo. Ele não consegue ouvir mais ninguém falando. Nesse momento, o Pokémon acaba notando que estava sendo observado. Venha, A-chan, tem um cara esquisito nos observando. Espera, somos do clube das meninas saudáveis. Mas nesse momento, ele vê A-chan, que na verdade tem rodas no lugar dos pés e um rosto 2D. E para surpresa de todos, a pessoa a qual ela estava conversando tinha uma meia hora. Era na verdade um cartaz de uma loli. Azar, eu botava no grupo. Eu gosto é das exóticas. Chocado, Kado grita, enquanto Arai fica igualmente pasma, percebendo que A-chan é apenas um recorte de papel com quem a garota conversava o tempo todo. O prota achou que a essa altura nada mais o surpreenderia. Saku comenta que acha incrível que aquela fêmea consiga conversar com um papelão sem se importar.
Mais empolgada, ela fala que eles precisam convidá-la. Quando a garota começa a se afastar, Kado se volta para Arai, que até o momento é o trunfo deles. Mas ela ainda parece stunada com aquela revelação. Então ele se vê sem escolha, a não ser ele mesmo ir falar com aquela maluca. Ao se aproximar da garota, já refletindo sobre a ideia de sua vida calma no clube de fêmeas saudáveis, ele pede para que ela o ouça. Mas quando ela se vira, dispara imediatamente um feixe de luz afiado de seus olhos, quase o atingindo, o que faz ele recuar, derrotado e levemente machucado, percebendo que nem sequer consegue falar com ela. Vendo que Arai ainda está congelada em choque, ele pede a Kamama para tentar. E apesar de estar nervosa, ela corajosamente se aproxima da garota, com o suor começando a escorrer na testa e umedecendo seu saco. Então ela convida a garota a se juntar ao clube das apetitosas.com. Enquanto isso, Kado observa entre os dedos, preocupado, vendo que ela parece mais uma figura fantasmagórica do que uma colegial amigável. Felizmente, a garota apenas franze a testa, claramente não impressionada com o convite de alguém que não a conhece. Saco então se afasta, visivelmente chateada pela tentativa frustrada. Mas ele a tranquiliza, admirando sua coragem e observando que apesar de sua abordagem aterrorizante, a garota nem sequer se moveu. Está claro que ela ainda não entrou em nenhum clube, tornando-a a presa ideal para o clube deles. Finalmente, quando Arai sai de seu choque, ela sugere que todos tentem novamente. Desta vez com total trabalho em equipe. Motivados, eles levantam o ânimo e com nova determinação, se preparam para a última tentativa de recrutar aquela waifu cabeçudinha. Arai se aproxima da garota com a postura mais educada e amigável, perguntando se pode participar da conversa. Mas a garota vira-se e diz que acha que a Chan não gostaria de conversar com ela. Mas Arai insiste com um sorriso brilhante, dizendo que na verdade não era com o papelão que ela queria falar, mas sim com ela, perguntando qual era o seu nome. Enquanto isso, o Prota observa atentamente. Quando percebe que ela está sendo ignorada, Arai dá uma olhada furtiva para Saku-chan, que exibe uma grande folha de um caderno cheio de dicas úteis, sinalizando para que ela reforce ainda mais o desejo de conversar. Pegando a dica, Arai encara a garota mais uma vez, reiterando gentilmente seu desejo de querer conversar com ela. Saku e Kado agem como torcedores ao fundo, incentivando sua coragem. Eles até mostram outra página do caderno para Arai, sugerindo um golpe final, dizendo que ela falasse que precisa muito dela. Então Arai fala novamente que queria muito falar com ela e que estava deveras interessada. Sem hesitar, Arai pega no queixo dela suavemente e se aproximando ainda mais, insiste calorosamente que ela é necessária no clube de fêmeas saudáveis. A menina já não aguenta mais. Babando, ela fala que seu nome é Amano. Esse Pokémon foi capturado com sucesso. O trio vibra, se apresentando um por um. Mas quando Arai apresenta Kado para ela, ela dispara outro feixe mortal de luz de seus olhos, queimando o chão, enquanto ele desvia por pouco, se perguntando por que ela está o atacando, já que nem sequer falou com ela. Então Arai coloca a mão no ombro de Amano e declara que agora são amigos, incentivando-a a se juntar ao clube deles. Saku Molhado, igualmente entusiasmada, concorda, dizendo que ficou impressionada com a habilidade que ela mostrou mais cedo, de conseguir conversar por tanto tempo com um recorte 2D. Isso era de fato impressionante. O que a faz responder que de fato suas habilidades comunicativas eram excelentes, mesmo que muita gente a olhasse estranho. Embora Mano-san aprecie o entusiasmo delas, falando que acha que não é uma ideia ruim, ela recusa, explicando que não pode se juntar a um clube com um menino. Nesse momento, ambas as meninas se viram para Kado, tornando ainda mais autoconsciente ao notar seu rosto cabisbaixo. Kama, reunindo coragem, pergunta por que ela não pode se juntar a um clube com meninos.
a Mano-san volta a ficar completamente corada, gaguejando tentando dar uma resposta, mas ela parece não revelar a razão. Então Kado pergunta se o gênero realmente importa tanto, mas é imediatamente atingido por outro olhar fulminante, quase como um raio que ele desvia por pouco. Kado pensa que precisa fazer algo sobre esse rajadão dela, senão ele vai acabar indo de arrasta. Para aliviar a tensão, Arai intervém, elogiando a natureza tímida e adorável de Amano, dizendo que deve ser cansativo ficar afastando toda a atenção. Lisonjeada pelo elogio, Amano olha para seu companheiro 2D, Achan. Achan, é verdade, certo? Ninguém pode se aproximar de mim porque eu sou muito fofa. Vendo a hesitação de Amano, Arai propõe alegremente um compromisso. Kado-kan querido, que tal se a gente te amarrar durante o clube? Pera lá, Arai-chan, por mais que eu goste da ideia de ser amarrado por você, pelo menos considere meus direitos. Então Arai explica calmamente que conversar nem sempre exige palavras. Nesse momento, Kado instintivamente levanta a perna, quando um feixe mortal brilha logo abaixo dela. Qual foi? Eu nem tava falando contigo. Será que eu vou ter que te dar um cascudo, Lolita desgraçada? A bandida já sente a pressão do macho alfa, o que o surpreende. As outras meninas rapidamente dizem que isso era ruim. Elas deveriam fazê-la falar e sorrir, e não chorar. Ah, eu quero que essa rapariga dessa Loli se foda. Folgada do caralho. Além do mais, esse Pokémon é fofo, mas nem tanto. Daqui a pouco vou resolver esse problema no 38. Kamama sugere animá-la. E Kado acha irônico que todos estejam tentando fazê-la sorrir. Arai com um sorriso acolhedor, dizendo que até seus feixes são bem-vindos no clube. São bem-vindos nada. Ou ela se comporta, ou eu vou pegar um saco da Saco molhado, colocar na cabeça dela e encher de porrada. Então, Saco entra com entusiasmo. Lá ele pega as mãos de Amano, sugerindo que celebrem com crepes depois do clube, mas assim que solta as mãos da Amano, a garota cai no choro, porque Saco molhado apertou suas mãos um pouco forte demais. Quando parecia que as coisas não poderiam ficar mais desconfortáveis, Kado aparece vestindo uma roupa preta, se autodenominando guerreiro do esperma marítimo. Esperma nadador. Ambas as meninas ficam atônitas, mas Amano cai na gargalhada. Aliviado por ela não tê-la atacado dessa vez, ele tira a máscara com cautela, mas ela se adianta agarrando seu colarinho e o encara com um olhar severo, avisando a não falar esse tipo de bobagem, revelando com uma expressão carrancuda que odeia piadas. Mas ele percebe uma abertura, então determinado ele lança a braba. Tá vendo aquela menina aleijada sem braço ali? Eu tô comendo. Falando nisso, um salve pros membros. Muito obrigado. E se você não puder, seu like e comentário também me ajudam demais. Ele se encolhe de vergonha, mas Arai fala para ele dar uma olhada melhor em Amano. Ele então olha e percebe que ela tá se segurando. Então ele vai com tudo. Pra onde vai o terrorista quando ele se explode? Vai pra todos os lados. E ela racha o bico de tanto rir. Kado fica perplexo, sem entender como ela pode estar gostando disso, especialmente depois de ter dito que odeia piadas. Deixa aí nos comentários qual piada você faria para colocar um sorriso nesse belo Pokémon. Ele começa a se perguntar se fazer Amano sorrir era tão fácil assim. Então ela pergunta curiosa o que aconteceu com a aleijada. Então ele continua. Sabe o que picaretas e crianças têm em comum? Ambas trabalham bem em minas de carvão. Não me chame de Lolicon, eu sou beta tester. Tá, agora parei, desculpa. A Saco molhado então o questiona, perguntando se ele já tinha pedido o like. E manda um salve pros membros, os financiadores dessa porcaria. Então Arai grita que já tem o seu veredito e que Deus me perdoe, era dentro. Ela observa com satisfação que Amano não soltou nenhum feixe mortal, insinuando que sorrisos, empatia e um tema engraçado a fazem se sentir confortável perto de Kado, sugerindo que agora já são amigos. Kado abaixa a cabeça em silêncio, dizendo que por ele de fato era dentro.
Tocada por sua disposição, Amano decide aceitá-lo como amigo e anuncia que ele e a Chan, o Papel, podem se juntar ao clube das fêmeas saudáveis, já que estava mesmo procurando um clube onde a Chan pudesse entrar. Arai, quase abraçando de felicidade, pede que escreva seu nome na lista de classe. Ao ver ambas as meninas tão felizes, Kado e Saku comemoram, celebrando o início oficial do clube. Kado, cheio de alegria e um toque de curiosidade, pergunta a ela sobre seus outros sonhos. Ela suspira e admite que se algum dia tirasse o saco de papel, seus outros sonhos seriam pequenos e facilmente realizados. Com um toque de tristeza, ela revela que muitos lhe disseram para tirar o seu saco, o que ela até considerou, mas nunca encontrou coragem para fazer. Agradecida profundamente, ela se aproxima e agradece a ele por ajudá-la a realizar um desejo, sem precisar pedir para tirar o seu saco, o chamando de seu herói. Inicialmente confuso, Kado fica vermelho com suas palavras e explica modestamente que não é realmente um herói, pois heróis geralmente salvam pessoas de verdade em perigo, mas ele alegremente se declara amigo dela, prometendo apoiá-la sempre. Embora não possa ver sua expressão por baixo de seu saco, sente que suas palavras a fizeram realmente feliz. Bom, finalmente o Clube das Fêmeas Saudáveis está oficialmente inaugurado. Ansiosos para começar a primeira atividade, Kado é recebido em silêncio, enquanto Amano está ocupada rindo e conversando com a Chan sobre compras e moda. Embora abatido, ele sente um alívio ao receber o apoio de Arai-chan. No entanto, sua preocupação volta quando percebe que Saco Molhado está desaparecida, mesmo estando sentada perto dele momentos antes. Então ele a encontra tentando se esconder dentro de um armário. Acho que esses peitos não cabem aí não. Ela gagueja que é a sua primeira atividade no clube e está se sentindo ansiosa. Incentivando-a a participar, ele se aproxima de Amano, sugerindo que comecem a sessão inaugural. Mas Amano se agarra a Chan, gritando com raiva que parece que tem um lixo atrapalhando a conversa delas. Porém, Kado diz que sem ela, eles não poderiam dar início às atividades do clube. Então ela se vira meio coradinha, dizendo que acha que pode seguir suas sugestões, nem que seja por um momento. Embora seja frustrante para ele tentar ler a situação, Kado foca em reunir a atenção de todos e propõe um tema simples para discutir. Ele convida os membros a levantarem as mãos se tiverem ideias. Mas Saku e Amano ficam agitadas. Levantar as mãos? Que absurdo! O que você está planejando, seu pervertido? Então ele rapidamente pega uma caixa de sugestões, convidando todos a escreverem suas ideias em pedaços de papel. Quando todos escrevem suas ideias, ele abre a caixa e tira o primeiro bilhete. Seus olhos se arregalam ao ler, discutir as coisas ruins sobre Kado-kan. Imediatamente ele olha para Amano, sabendo que ela está por trás da sugestão, apesar de suas veementes negações. No fim, ela acaba dizendo que de qualquer forma não parece uma má ideia e que seria um ótimo tópico de conversa. Irritado, ele rasga a sugestão, dizendo que está recusado, o que faz com que ela grite que dedicou seus pensamentos para isso. O moleque já fica pistola. Se a Amano não ficar esperta, o 38 vai cantar. Ele então pega o próximo pedaço de papel, que propõe discutir os padrões de JS e uniformes. Arai levanta a mão, afirmando que escreveu aquilo, o que obviamente ele já sabia. Quando Amano pergunta o que é padrão JS, ela começa a explicar com entusiasmo que J representa os padrões industriais japoneses estabelecidos pelo ministro responsável e são um padrão nacional no Japão. E ela fica meia hora nessa masturbação cerebral. E apesar de sua paixão, Kado se vê obrigado a interrompê-la, dizendo que esse não é um tema adequado para o clube. Ele então decide abrir a caixa, falando que não era possível, que não teria nenhuma boa sugestão. E o que estava escrito lá eram só sugestões de como Kado era um stalker pervertido safado.
e papo sobre uniformes. Nesse momento, Kado pergunta se já pode ir para casa, mas a Amano-chan pegar a caixa, ela a encontra estranhamente pesada, e ao virá-la, um monte de pedaço de papel molhado cai, se desfazendo em uma gosma duvidosa. Saco Molhado-san, com lágrimas nos olhos, pede desculpas, explicando que estava muito nervosa e que se molhou toda outra vez. Pensando na situação, ele percebe que não havia razão para o anonimato das ideias. Amano-san então grita com ele, zombando por ele não contribuir e chamando-o de inútil, bastardo pervertido. Ele responde que pensou que os dele eram muito normais, então acabou não colocando. Então ela cai na gargalhada, dizendo que ele era um bastardo inútil. Observando-o atentamente, ele chega à conclusão de que, embora ela pareça tímida à primeira vista, na verdade tem um talento escondido para falar bosta, o que a torna um pouco difícil de decifrar. Curiosa, Sako pergunta que tipo de coisas ele estava pensando em escrever. E ele responde que em tópicos básicos, como estelionato, latrocínio ou lavagem de dinheiro, pensando que esses tópicos seriam mais acessíveis. A surpresa delas com as sugestões a deixam desapontadas, percebendo que nem sequer haviam pensado nesses tópicos cotidianos. Sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação, ele começa a compartilhar seus assuntos e alimentos favoritos, revelando que gosta de matemática e ama curry e bife no hambúrguer. A Arai fica surpresa por descobrir que ele gosta de matemática, revelando que ela tem dificuldades com isso. Ele explica que a matemática não exige memorização excessiva, por isso a acha atraente e sedutora. Curry e hambúrguer? Nem mesmo os merdinhas do primário diriam coisas tão idiotas. Aqui nós come culhão de boi, cabeça de pombo e morcego. No entanto, ela fica sem jeito e um pouco assustada quando ele pergunta o prato favorito dela. Com grande hesitação, ela admite que gosta da massa parfaites, desde que ainda era um pequenino feto na barriga de sua mãe. Ele aproveita a oportunidade para brincar, dizendo que ela deve adorar tudo o que começa com pá, como pentes, ou seja, calcinhas. Sim, calcinhas são de fato um ótimo acompanhamento. A percepção a atinge um momento depois, quando seu rosto fica vermelho e ela o agarra o chamando de maldito por tê-la enganado e fazê-la dizer isso. No meio da brincadeira, Arai pergunta inocentemente se ela prefere calcinhas de algodão em vez de nylon. Eu não como calcinhas, porra! Voltando para sua cadeira, ela tenta explicar suas outras preferências alimentares, quando Saku-chan interrompe, perguntando o que ela gostaria de comer agora. Eu não sei você, mas qualquer coisa que tiver calcinha, eu tô dentro. A expressão de Amano muda instantaneamente, como se o mundo ao redor dela tivesse desaparecido, deixando-a desolada. Percebendo seu desconforto, Kado a tranquiliza, dizendo que está tudo bem se ela não quiser responder. Então, do nada, ela mete um amigos. Como é amigo? Digo, como é estranho? Alguém aqui vai ter que ser comido, e não vai ser eu. Enquanto expressa seus sentimentos, ela revela, com sinceridade e lágrima nos olhos, que teve dificuldades para fazer amigos na escola primária e no ensino médio. Determinada a mudar isso no ensino médio, ela foi até a biblioteca procurar livros, apenas para descobrir que seus colegas já haviam formado grupos de amizade. Então, superada pela emoção, ela desaba no choro, lamentando que não consegue se aproximar de ninguém. Mas em sua solidão, ela encontrou um recorte de papelão de Achan para conversar. E assim, ela conheceu a magia dos personagens 2D, compartilhando que Achan se tornou sua amiga. Mas apesar disso, descobriu que ninguém mais está interessado em ser amigo dela. Quem precisa de amigos quando se tem peitos holográficos? Dale! Vendo seu rosto triste, Kado sente um aperto no peito e tenta consolá-la,
compreendendo sua situação, mas lutando para sentir pena dela. Afinal, ela também era uma degenerada. Ela rapidamente tranquiliza todos, dizendo que a Chan agora é sua melhor amiga e que não precisam se preocupar com ela. Então, Sako dá um passo à frente, dizendo que também não é boa em conversar com as pessoas, por isso entendia os sentimentos dela, e grita que elas já eram amigas, o que a faz se virar e concordar, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, chamando Sako Molhado Chan de sua segunda amiga. Ela expressa sua gratidão, deixando Arai e Kado confusos e um pouco frustrados, pois achavam que já eram amigos dela. Limpando suas lágrimas, ela explica que apenas tinha aceitado entrar no clube, mas que nunca disse que era amiga de ninguém. Então ambos, Arai e Kado, estendem as mãos para ela, ansiosos para solidificar sua amizade. Vai uma mãozinha amiga aí. Com o rosto corado e uma emoção avassaladora, ela finalmente pega as mãos deles, marcando um dia inesquecível, cheio de companheirismo. Sako Molhado Chan.